Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um programa, o nosso programa pensado especialmente para você, o Momento da Beleza. Hoje nós traremos um tema super interessante, não só as mulheres se interessam, como os homens também, que é a depilação. Nós estamos aqui novamente com o nosso especialista preferido em dermatologia, que é o Dr. Ábido Salomão, que vai explicar pra gente sobre o que há de mais atual no mercado de hoje. Doutor Ábido, obrigada novamente pela sua presença, é sempre muito bom tê-los conosco, isso não é nenhum segredo, né, pessoal? Conta pra gente o que tem de mais atual no mercado hoje nessa questão de depilação. Esse é um hábito que não é também uma prerrogativa apenas das mulheres, né? Mas via de regra, toda mulher gostaria de se livrar de vez dos pelos do buço, da axila e virilha, pelo menos. Sim. E os homens também, hoje em dia, muitos cultivam a barba, mas os pelos do corpo, a maioria não quer mais. Verdade. E existem vários métodos para que nós possamos tratar esses pelos de forma definitiva, ou seja, removê-los de forma definitiva. De forma geral, existem duas grandes tecnologias, o laser e a luz intensa pulsada. O laser são tecnologias que são mais caras, são utilizadas em clínicas e que elas têm o benefício de depilar em menos sessões. No entanto, são mais doloridos. Já a luz intensa pulsada, também você consegue chegar em resultados como o laser consegue, talvez com uma ou duas sessões a mais, mas tem o benefício de ser menos dolorido. De forma geral, ambas as tecnologias conseguem chegar no resultado final, que é a eliminação definitiva dos pelos, sendo que há particularidades. Com pelo dói um pouco mais, já com luz intensa pulsada dói menos, mas precisa de uma ou duas sessões a mais no final. Olha só, que bacana. E quais são as indicações, por exemplo, são dois tratamentos que entregam o mesmo resultado, um em um pouco mais de sessão, o outro um pouco mais de dor. Qual que é o mais indicado? Qual que o senhor assim, tem como melhor tratamento para depilação? É difícil responder essa pergunta. O melhor tratamento é aquele que você confia e que se adapta aos seus anseios. Por exemplo, se você não é adepta da dor, fala, olha, eu prefiro fazer uma ou duas sessões a mais, mas eu não quero sentir dor. Então, talvez você seja um caso de luz intensa pulsada mesmo. Se você fala, puxa, eu tenho pouco tempo, eu não posso ir tantas vezes, eu prefiro acabar em poucas sessões, eu não me importo que doa. Talvez você seja uma candidata ao tratamento com laser. Olha que interessante. E tem alguma diferença, por exemplo, para peles mais escuras, peles mais claras? Quais são os mais indicados para essas ocasiões, de peles mais escuras ou peles mais claras? Com o laser é possível nós tratarmos praticamente todos os tons de pele. Desde o fototipo bem clarinho, aquela pele bem branquinha. Bem sensível, né? Geralmente é mais sensível. Até os negros, né? Com laser a gente consegue tratar toda essa gama aí de fototipos. Já com a luz intensa pulsada, nós recomendamos até fototipo 4. Né? A gente só não consegue tratar o mulato e o negro. Agora tem diferenças também. Com luz intensa pulsada você consegue tratar pelo fino. Pelo muito fininho o laser pega mal, a luz intensa pulsada já pega melhor. Ah, que interessante. Então tem essas características, essas diferenças. Certo. Doutor, me fala uma coisa também. Tem muitos assim boatos de que laser não elimina pelos mais claros ou branco. Procede essa informação? Procede. Porque o alvo do laser é justamente a melanina contida no bulbo capilar. O laser pega, ele ultrapassa as camadas superficiais da pele e quando ele atinge o seu alvo, que é o bulbo capilar, essa energia é convertida em calor, é uma reação fototérmica. Agora, o pelo branco, o pelo ruivo e até o pelo loirinho não tem essa melanina no bulbo capilar. Então não tem essa reação fotoquímica, não há essa destruição das células do bulge, que são as células mãe do pelo. Então, nesse caso, a depilação é realmente transitória. Você acaba depilando, os pelos caem, mas no decorrer dos dias, ou dos meses, ou até dos anos, eles vão voltar. Ah, entendi. Então não tem método definitivo para pelos mais claros. Por mais que se diga aí, às vezes a gente vê na mídia, olha, até que enfim um tratamento para pelo branco, eu posso te dizer com muita segurança, eu estou muito atualizado nisso, que não existe um método comprovadamente eficaz para depilação definitiva de pelos brancos, ruivos e os pelos mais clarinhos. Olha que legal. Aqui o principal é o compromisso com a verdade para levar o melhor da informação atual até vocês. Então, doutor, muito interessante essa questão de que não existe um tratamento definitivo para pelos mais claros. Isso é muito importante o pessoal ficar sabendo. Também para não cair também no conto aí do vigário, né? Nós já sabemos, então, que os pelos mais claros, eles têm uma resistência maior a processos definitivos. E os outros tipos de pelo? Existe mesmo uma depilação que ela é tida como definitiva? Olha, o que tem na literatura médica
e nos trabalhos científicos publicados, o que se diz é uma redução definitiva dos pelos, ou seja, vai reduzir de forma definitiva. Em muitos pacientes vai reduzir totalmente, em outros não. Então depende muito. Uma questão importante é isso na ausência de distúrbio hormonal. Por exemplo, a face masculina e a face feminina têm receptor para hormônios. Então, se o paciente ele tem hábito por usar hormônios, pode ser que isso estimule e o pelo volte. Olha só. Em mulheres que passam pela menopausa, e toda mulher vai passar pela menopausa, a menopausa é considerada um distúrbio hormonal. É mesmo? Ou seja, ocorrem algumas alterações hormonais durante a menopausa que pode produzir alguns hormônios que estimulam o crescimento de pelos que já tinham caído. Então o que a gente fala mesmo é redução definitiva dos pelos. Certo. Nós não costumamos prometer uma eliminação total e definitiva dos pelos. O que a gente promete é que a gente está oferecendo ao paciente os melhores métodos para que ele chegue no resultado que ele almeja. Muito legal. E é um processo gradativo, né? Em números de sessões, tem o mais indicado para ter essa redução definitiva do aumento de pelos? Eu posso te dizer o seguinte, axila e virilha são os locais onde o número de sessões é menor. Geralmente aí de 4 a 6 sessões. Há casos que precisam de mais, né? Há casos que precisam até 8, mas a regra aí em torno... A grande maioria acaba eliminando em torno de 6 sessões. Ai, que legal. Face masculina, 10, 15 sessões às vezes. Pernas, em torno de 8 sessões, então varia muito. Mas o principal são questões relacionadas ao próprio paciente. Se ele não tem distúrbio hormonal, se ele não faz reposição de hormônio. Hoje é muito comum os adolescentes, os jovens usar testosterona para ficar mais forte, isso faz crescer pelo. E as mulheres também acabam usando a oxandrolona, que acaba crescendo pelo também. Ah, que interessante. E nessa questão desse período, qual que é o tempo aí a ser respeitado entre uma sessão e outra? Nos lasers, de forma geral, a gente orienta uma sessão por mês. E nos equipamentos de luzinância pulsada, o intervalo entre as sessões pode ser de 15 a 30 dias. Certo. E em relação à depilação, doutor, ela pode prejudicar a nossa pele de alguma forma? Tem alguma contraindicação? O que acontece com esses dois modelos diferentes de tratamento? Há contraindicações, por exemplo, o ideal é evitar o paciente que tem vitiligo, paciente com psoríase pode ser que desencadeie uma lesão de psoríase onde você fez, algumas doenças, câncer de pele, por exemplo, doenças de colágeno como lúpus. Nesses pacientes a gente acha melhor evitar. Agora a grande pergunta é o seguinte, será que a ausência do pelo faz mal? Com certeza. Será que a gente remover os pelos vai fazer falta para a pele? Pelos, por que tê-los? Exatamente. Não existem estudos que mostram que você remover os pelos, que eles vão fazer falta e que aquilo vai causar um dano para a pele depois de muitos anos. A impressão que nós temos é que realmente você remove o pelo de forma definitiva e convive exatamente como se você não tivesse removido. Uma outra questão que já fui perguntado a respeito é se tirar os pelos da região íntima favorece as infecções, né? Isso Ou infecção do genital, infecção urinária. Sim. Não, realmente não faz nenhuma diferença. É um mito. Há muitas mulheres que preferem a ausência do pelo por questões higiênicas, por questões culturais. Da mesma forma em que há países que, justamente por questões culturais, eles também sequer aparam os pelos. Sim. Então é muito mais uma questão de decisão mesmo. A pessoa não quer ter mais, ela pode optar por isso. É seguro você remover, que eles não vão voltar mais. Isso não vai te ocasionar nenhum mal para a sua saúde anos após. Ah, legal. Então não tem nenhuma contraindicação para eliminar os pelos. Não eliminem os pelos. Não, eliminem ou não eliminem. Isso não causa interferência alguma na questão de saúde, né? Não causa. E por outro lado, os pelos da barba masculina parecem que nesse caso a melanina do pelo tem uma função protetora para a pele. Nós sabemos, o melhor protetor solar do mundo é chamado melanina. É mesmo? A melanina é o protetor mais eficiente que tem. Então, os pacientes que têm uma barba cerrada, com os pelos pretos, aparentemente isso auxilia na proteção solar e essa região da barba envelhece menos. Olha só. Então tem essa questão, né? Uma questão protetora por conta da melanina do pelo, o que não acontece quando se depila pelos do corpo. Olha só, então aquela questão de falar que a pele negra ela é mais resistente ao envelhecimento, então é super verídica, né? Totalmente. O envelhecimento dos negros, a velocidade de envelhecimento, ela é muito mais lenta, assim como dos asiáticos. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, que japonês não fica velho, né? Já. Os asiáticos, a pele é muito mais resistente, né? A pele amarela, justamente por ter mais melanina.
E como a gente disse, é o melhor protetor solar que existe. Olha que maravilha, que legal então. Então, pessoal, é super interessante a gente ter esclarecido essas perguntas com o Dr. Ábido. É muito interessante também a sua participação aqui em prol de promover o bem-estar de quem está aí nos acompanhando, né? Muito obrigada novamente, doutor. É sempre uma satisfação recebê-los. Pessoal, fiquem de olho que logo nós voltaremos com dicas maravilhosas para vocês, tá bom? Um beijo!